portal Dia de Campo, tecnologia em primeira mão. Ouça agora mais uma entrevista exclusiva. Olá, eu sou Juliana Arroio e converso agora com o pesquisador Walter Casarim, da IPNI, o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas. Nós vamos falar sobre o manejo de micronutrientes na cultura da soja, tema do Dr. Walter no 10º Encontro Técnico da Fundação MT. Dr. Walter, quais são os principais micronutrientes para a cultura da soja? Bem, para a soja, hoje os principais nutrientes, nós vamos começar falando desde o tratamento de semente, onde o cobalto e o molibdênio são fundamentais. Posteriormente, o boro, o cobre, o manganês e o zinco são elementos que não podem faltar para essa cultura. E de que forma esses micronutrientes influenciam a cultura da soja? Muito bem, quando a gente está falando de cobalto e molibdênio, no tratamento de semente, nós estamos atentando para uma importante nutrição da soja, que é o nitrogênio. Então, não é necessário fazer a adubação nitrogenada na soja. E de que forma que a planta consegue suprir essa ausência de nutrição? Ela consegue através da fixação biológica do nitrogênio, ou seja, o nitrogênio do ar é transformado no nitrogênio que a planta consegue assimilar. Para que isso aconteça, o agricultor ele faz a inoculação com bactérias, mas para que essa inoculação seja eficiente, precisa ter o cobalto e o molibdênio, para que essa nutrição nitrogenada seja eficiente. Então é preciso fazer análises químicas do solo para saber a quantidade certa desses micronutrientes? De quanto em quanto tempo que essas análises químicas devem ser feitas? Quando nós estamos falando do cobalto e molibdênio, não há necessidade de fazer análise de solo. Hoje já é uma prática corriqueira do produtor utilizar o cobalto e molibdênio no tratamento de semente. A análise de solo ela é fundamental para a gente avaliar qual o teor de outros nutrientes no solo, como é o caso do boro, do cobre, do manganês e do zinco. E essa análise de solo ela deve ser feita a cada ano. E como está a situação do solo do cerrado hoje em dia para a cultura da soja? Está mais favorável? Quais são os principais micronutrientes que ainda estão faltando? Ou quais são os micronutrientes que já existem em abundância no solo do cerrado? Aí vai depender muito do histórico de cada área. Eu posso afirmar que o elemento boro, o nutriente boro, ele sempre vai ser um elemento que vai estar faltando em todos os solos do cerrado. Por quê? O boro ele é um elemento que é muito facilmente lavado do solo, ele é lixiviado com a água da chuva. Então o solo não consegue segurar esse elemento. Então, quando nós falamos de boro, é um elemento que nós devemos ter muito cuidado, não devemos deixar de usar na adubação. Quando nós estamos falando de manganês, zinco e cobre, são elementos que já vêm sido usados há algum tempo nas adubações. Então, grande parte dos solos agriculturáveis do cerrado hoje tem teores de médio a alto desses elementos. De maneira que não há uma necessidade de adubação quando estão nesses níveis. Então, a análise do solo é quem vai determinar se os níveis estão alto ou baixo da área de cada produtor. Estando em condições de baixo teor, há necessidade de adubação. Caso contrário, não há necessidade de estar adubando. Mas, num levantamento recente da Fundação MT, mostra que grande parte da área agriculturável do cerrado tem teores de cobre, manganês e zinco de médio a alto. Ou seja, de repente, através dessas análises químicas, o produtor pode descobrir que não precisa aplicar tanto esses nutrientes como ele estava aplicando. Ele pode até ter um benefício econômico de redução de custos. Às vezes, nem ter a necessidade de estar adubando, Então, a análise do solo é uma forma de aumentar a eficiência da adubação e de ter um retorno econômico maior. É através dessa análise que ele vai saber exatamente qual é o nível de fertilidade do solo dele e se há necessidade ou não da adubação. E o senhor falou que o boro é necessário sempre. O boro deve ser aplicado todo ano? Como que funciona? O boro tem a necessidade de sempre estar sendo aplicado. Aí também vai depender do teor de matéria orgânica, que é um caminho de se fornecer boro para as plantas. Se o solo tem um teor de matéria orgânica de médio a alto, as doses devem ser reduzidas. Vai depender também da textura do solo. Um solo mais argiloso, a adubação de boro pode ser reduzida também. Aonde que o boro tem grande importância na adubação? Em solos arenosos e de teor de matéria orgânica baixo.
mas normalmente é um elemento que deve ser aplicado anualmente. O senhor gostaria de comentar mais alguma coisa, de falar mais alguma coisa aos produtores a respeito do manejo de micronutrientes para a soja? Muito bem, durante o evento nós discutimos um pouco sobre um elemento que está se tornando bastante importante no manejo da soja, que é o níquel, né? O níquel tem uma importância muito grande na fixação biológica do nitrogênio. Alguns trabalhos já vêm mostrando isso, ganhos de produtividade com a inclusão do níquel junto com cobalto e molibdênio, e o níquel também fornecendo uma maior resistência para a planta de soja com relação à ferrugem. Então, nós deixamos muito bem claro que o níquel não vai substituir o fungicida, mas ele pode melhorar a resistência da planta contra a entrada da ferrugem. E isso vai poder, dependendo muito do grau de infestação dessa ferrugem, estar reduzindo o número de aplicações de fungicida. Mas para tudo isso ainda nós precisamos de mais trabalhos de pesquisa, mas alguns trabalhos já dão indício do que o níquel pode ser um grande aliado para conseguir controlar, ou aumentar a resistência da soja contra a ferrugem e também na fixação biológica do nitrogênio. E essa aplicação do níquel é uma novidade ainda para os produtores? Sim, é uma novidade, são alguns trabalhos recentes que foram feitos, Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em estar afirmando de que o níquel venha a ter essas respostas garantidas, Então, existem já indícios, mas nós necessitamos ainda de mais pesquisas para realmente avaliar a dose e a época correta para estar aplicando o níquel, mas que ele já demonstra certos efeitos